Vamos à ministração da palavra de Deus? Amém, meus irmãos? Se você tem a sua Bíblia aí, abra em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. Vamos esperar as crianças saírem. Hoje, adolescentes e jovens aqui com a gente. Essa manhã também é uma manhã de despertamento ao nosso coração. Meus irmãos, aquilo que eu tenho para pregar hoje é algo que está no meu coração há alguns dias. E eu só estava aguardando o momento em que isso, de uma maneira muito peculiar, fervesse no meu coração. E desde sexta-feira, isso tem ardido no meu coração. E essa reflexão nasceu após uma reunião que nós temos com os pastores aqui na cidade. A gente se reúne de 15 em 15 dias, alguns pastores se reúnem para a gente conversar sobre alguns assuntos que são peculiares a nós os pastores, a vida pastoral, a vida com a igreja. E neste dia, eu acredito que Deus tenha me levado a pensar naquele assunto onde nós falamos sobre essência, sobre voltarmos às nossas essências. Quando falo em essência, e conforme você for ouvindo a ministração, o Espírito Santo vai falando com você. Porque eu acredito piamente que o Espírito Santo se move enquanto a gente fala. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo direciona, o Espírito Santo transforma. É o Espírito Santo que faz a obra. Não é o comunicador que faz a obra. O comunicador, ele não tem o poder de fazer a obra. O comunicador não tem o poder de transformar a vida de ninguém. O comunicador, ele só tem como ferramenta a persuasão através da sua narrativa. É isso que ele tem. Ele persuade através daquilo que ele fala. E eu acredito que o Espírito Santo, ele queira trabalhar no teu coração. Por isso, abra o teu coração. Deixa o teu coração escancarado, aberto. E diga: Deus, pode trabalhar no meu coração. Pode falar comigo. Eu sei que o que eu vou dizer hoje aqui, se o Espírito Santo não trabalhar no seu coração como alguém que escuta, não vai ter como. Ainda ontem, repassando tudo aquilo que o meu coração entende, que é para nós hoje como porção e como semente, eu tive uma experiência muito gostosa com Deus lá na sala da minha casa. Ficamos ali 3 horas, conversando, dialogando, orando, buscando e ouvindo da parte de Deus aquilo que trata com o meu coração individualmente. Eu acredito muito que aquilo que a gente tem da parte de Deus, primeiro tem que passar aqui, ó. Quando passa aqui, aí pode ser passado para aí. Eu acredito nisso. E eu creio que Deus queira nos mover dessa maneira. No domingo passado, domingo retrasado, aliás, eu estava pregando aqui no culto da noite, e todo pastor ama ser abordado por uma pergunta: o senhor lembra de mim? E tinha umas famílias aqui, uma delas eu não os via, já fazia acho que mais de 23 anos, 24 anos, eu não os via. Eles vieram participar do culto. Hoje eles participam da Igreja Batista lá de Mogi das Cruzes, a primeira Batista. Mas eles foram membros da nossa igreja, aí se mudaram lá para Mogi, lá para César de Souza, se eu não me engano. E hoje eles frequentam a Igreja Batista. Mas eles vieram aqui no culto. E aí eles fizeram aquela pergunta para mim: pastor, o senhor lembra da gente? E eu fiquei olhando e tentando, sabe, tentando lembrar, não é? E aí eu pedi ajuda, né? Me ajuda aí, ajuda a minha memória a trabalhar. E aí a gente foi conversando.
Foi a Meline e o Gil, pastor Marcelo. Não sei se você lembra deles. Eles vieram aqui no culto. E o marido dela, assim, de uma maneira muito quebrantada, né? O Gil. Ele falou: pastor, nós começamos a acompanhar vocês novamente pelo YouTube. Nós estamos ouvindo as mensagens há algum tempo já e a gente quis vir aqui para dizer uma coisa para o senhor. E eu fiquei assim, né? Eu falei: pois não? E aí ele me falou assim, eu estou até emocionado porque me emocionou na hora. Ele falou: sabe, pastor, vocês não perderam essência. A gente escuta vocês e a mensagem parece que é a mesma mensagem, só que talvez um pouco mais detalhada, um pouco mais contextualizada com os nossos dias. Mas eu queria louvar a Deus porque vocês não mudaram a essência. Eu estou falando isso por 23 anos atrás que eu estava aqui. E foi tão gostoso ouvir aquilo, e isso também me motivou ainda mais a estar falando um pouco sobre o que a gente vai falar aqui nesta noite. Então vamos lá à palavra. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 em diante. Diz assim: o anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e você não tem desfalecido. No entanto, contra você eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia a obra dos nicolaítas, como eu também as odeio. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amado Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a semearmos a semente e aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. A igreja de Éfeso, gente, foi uma igreja linda e poderosa. Uma igreja maravilhosa, que teve revelações preciosas da parte de Deus. Quando você olha para a relação de Paulo com a igreja de Éfeso, Paulo, ele, na sua escrita, ele mostra o quanto aquela igreja era preciosa, o como que a sabedoria de Deus se movia no meio daquela igreja e como a vontade de Deus era compreendida por aquela gente. Era gente muito especial. A carta às igrejas que foram escritas no Apocalipse, todas elas foram endereçadas ao anjo da igreja. Quem que era o anjo da igreja? Era o líder da igreja. O anjo, ele representava a liderança daquela igreja. Aquele que dirigia aquela igreja, aquele que gerenciava aquela congregação. Então a carta foi dirigida ao anjo. Então, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Houveram outras cartas também. Hoje eu quero falar da igreja de Éfeso. E em todas as cartas você observa coisas muito peculiares de cada carta. Em cada carta é exaltado as qualidades de cada igreja, é exaltado a qualidade, é exaltado o que realizavam, é exaltado em todas as cartas, há uma exaltação àquilo que se fazia e dizia: olha, continue assim.
exceto a uma igreja que foi a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela não teve nenhuma palavra de reconhecimento. Até porque eles tinham uma impressão errada de quem eles eram. Eles diziam: ricos somos, abastados estamos e não temos mais falta de nada. E Jesus olhava para aquele diagnóstico que eles tinham deles mesmos, e Jesus dizia: ó Laodiceia, você não sabe que você é pobre, cega, miserável e nua? Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha uma visão errada de si mesma. Eles tinham uma visão errada de si mesmos. Ou seja, eles entendiam que eles estavam ricos e abastados e de nada mais precisavam. E Jesus, tentando corrigir a visão daquela igreja, diz: ó Laodiceia, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. E aí o Senhor recomenda a eles: olha, eu aconselho que vocês comprem colírio para ungir os olhos de vocês. Interessante que Jesus pede para que eles comprem colírio. E Laodiceia, aquela cidade era um lugar, era o centro oftalmológico de todo aquele tempo. O que mais se tinha de bom ali era oftalmologistas, gente para cuidar da visão. E Jesus recomendou àquela igreja um colírio, que quando eles passassem nos olhos, eles passariam então a enxergar como deveriam. Olha que situação. Agora, a igreja de Éfeso, ela foi exaltada por Jesus. Você olha aqui, Jesus falando: olha, igreja, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua perseverança. Eu tenho visto que vocês têm sido colocados à prova, mas vocês permanecem firmes. Vocês perseveram, vocês suportam sofrimentos. Enfim, vocês são uma bênção. E eu queria que colocasse o verso de número 4 aqui na tela e deixasse o verso de número 4. No entanto, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então, a igreja de Éfeso, ela tinha tudo para ser um exemplo. Tudo. Ela trabalhava muito, ela conhecia a palavra, ela conseguia discernir o erro como ninguém. Mas Jesus olha para dentro daquela igreja. Jesus não olha só para o que estava acontecendo de uma maneira externa, mas ele olha para dentro. E ele diz: eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. O Senhor Jesus aqui, ele não está falando de um amor emocional, mas ele está falando de um coração que se afastou da essência. Ele está falando de um coração que se afastou da essência. Eles continuavam fazendo, mas já não fazia mais por amor, ou com amor. Não faziam nem por e nem com. Eles continuavam fazendo, mas não faziam por amor. Tinham as suas mãos ocupadas, tinham as suas vidas ocupadas, mas tinham os seus corações frios. Estavam muito ocupados, mas com os corações frios. E querido, no decorrer da vida, eu tenho entendido algumas coisas, que o maior perigo para uma igreja, ou para pessoas que estão no reino, não é perder o movimento, mas é perder o amor por aquilo que elas realizam. Os movimentos existem. Os movimentos vira e mexe, eles aparecem. Movimentos que despertam, movimentos que de certa maneira nos erguem, nos levantam. Mas o maior perigo não é a gente perder a capacidade de fazer movimento. O maior perigo é a gente perder o amor por aquilo que a gente está fazendo. Esse é o maior perigo. Aliás, o nosso Senhor lembrou que nos últimos dias o amor de muita gente iria se esfriar. O amor se esfriaria. E nesta manhã, e para aqueles que estão aqui, para aqueles que nos escutam, se você sente que a chama do amor por Jesus, de certa maneira, ele diminuiu em algum ponto da sua vida, hoje é o momento de você ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, e você retornar, e você repensar
a essência do relacionamento com Ele. Eu estou falando de essência, então a sua memória hoje, ela vai retornar um pouco. Qual que foi o problema aqui desta igreja? O problema da igreja de Éfeso, e isso é uma advertência a cada um de nós. É uma advertência à minha vida pessoal. É uma advertência à sua vida pessoal. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa, não é aquele que está, é aquele que pensa estar em pé. Veja, cuide-se, zele. Vira e mexe, vocês me ouvem dizer que a gente precisa polir a nossa aliança. Dar uma polida, cuidar, zelar. A aliança precisa ser cuidada. O coração não pode estar cheio hoje e vazio amanhã. O coração, ele não deveria estar cheio ontem e hoje não estar mais. Não pode. O problema desta igreja foi que o amor se esfriou. E aqui diz aquele primeiro amor. E quando a gente pensa em primeiro amor, gente, é claro que na vida a gente amadurece para algumas coisas. A gente tem que parar de entender as coisas da maneira errada. É claro que o Ronaldo de hoje, ele não é o Ronaldo de 16 anos. O Ronaldo de 16 anos, ele não é mais o Ronaldo de 5, 7. Não teria nem como, podia ter ser, eu queria, mas não é. Não é. Agora, o coração daquele jovem com o coração deste homem de hoje, ele pode continuar a ser um coração inflamado pelas coisas de Deus. Ele pode continuar a ser um coração apaixonado como foi ontem. É claro que aos meus 16 anos eu ouvi algumas canções que faziam com que meu coração se quebrantasse, com que lágrimas viessem à face, e tudo aquilo gerasse uma entrega da minha vida. Hoje, eu ouço aquelas mesmas canções, e elas soam diferentes para mim hoje. Então, quando a gente pensa em primeiro amor, você não pode pensar que o primeiro amor é a mesma atitude. Mas o primeiro amor é o mesmo coração. As atitudes podem mudar, mas o coração não. O primeiro amor é aquele fogo que arde quando a gente conheceu Jesus. Quando a gente conheceu Jesus, era aquela coisa simples, pura e apaixonada. Quando o nosso coração está cheio, a simplicidade já nos anima. A pureza mexe com a gente, porque o nosso coração está inflamado. É o tempo, o primeiro amor é o tempo que a oração era prazer. Oração era prazer. E nós temos tanta dificuldade para entender essa palavra prazer. Parece que quando a gente pensa em prazer, a gente só consegue pensar em sexo. Não. Sexo também dá prazer. É prazeroso. Para os casados, é bom que se explique. Então, há prazer. Sexo é prazeroso. Agora, quando a gente pensa em prazer, a gente pensa em algo gostoso. Então, quando o amor se esfria, a oração não é mais prazer. Não é mais prazeroso. O primeiro amor, cada adoração era um encontro. E cada encontro era uma adoração. Porque a gente queria fazer isso. Quando foi me dada a oportunidade de falar com os pastores, e eu vou confessar uma coisa para você aqui. Uma das coisas mais difíceis é a gente falar para um grupo de pastores. Era para ser mais fácil, mas é mais difícil. É mais difícil.
E sabe por que é mais difícil? Porque nós, os pastores, eu me incluo, às vezes a gente entende que a gente sabe demais. Às vezes a gente entende que a gente chegou num grau que... E quando foi me dada a oportunidade ali de conversar com eles, eu quis voltar para essa simplicidade, para esse prazer, para essa adoração. Porque tudo isso é comprometido, sabe quando? Pelo tempo. O tempo vai comprometendo. O tempo, o peso, as lutas, as rotinas, as frustrações, as batalhas que a gente vai tendo, os desencontros, as coisas que vão, de certa maneira, desgastando-nos. Desgastes que a gente não fala, desgastes que a gente não diz, a gente só os vive. E isso vai comprometendo o coração. Gente, esse amor que a igreja de Éfeso havia abandonado, não é algo que se perdia de uma vez, mas era algo que ia se apagando aos poucos. Ia se apagando aos poucos. Quem deixa de amar, vai deixar de orar e por fim vai deixar de ouvir. Quem deixa de amar, vai deixar de orar e depois vai deixar de ouvir. É uma sequência. É uma sequência. A pessoa pode continuar fazendo a obra de Deus e ainda assim ela estar extremamente longe da obra, do Deus da obra. É possível a gente fazer tudo o que Deus quer que a gente faça. É possível a gente obedecer até o que Deus manda fazer e ao mesmo tempo a gente está longe do Deus que mandou a gente fazer. E isso é uma linha muito fina para cada um de nós. Tem que guardar o coração, tem que guardar a vida. Tem que se apresentar diante de Deus humildemente. Tem que chegar diante de Deus com humildade e dizer: Deus, na verdade o Senhor sabe que eu não sei absolutamente nada e eu preciso de revelação para viver minha vida. Me dá revelação, Senhor, para manter o meu coração. A maior luta que a gente tem na nossa vida, gente, não é contra o diabo não, é contra a gente mesmo. Tem gente que acha que a maior luta dela é contra o diabo. Ei, eu quero dar uma boa notícia para você. O diabo foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. E Jesus falou para nós que toda autoridade nos é dada. Toda autoridade nos é dada. E nós pisaremos serpentes e escorpiões em nome do Senhor Jesus. Agora, a maior batalha somos nós mesmos. Então o problema foi que o amor se esfriou. Agora, quando o amor se esfria, o que a gente tem que fazer? O que é necessário fazer, segundo aquilo que as Escrituras nos revelam? Segundo aquilo que esse texto bíblico nos revela. O que é necessário fazer? O problema foi que o amor se esfriou. E qual foi o caminho do arrependimento? O que Jesus disse? Eu tenho contra você. Você abandonou seu primeiro amor. Você abandonou aquela pegada, você perdeu o coração no meio da caminhada. Só quem perde o coração sabe que perdeu. E meus irmãos, essa é uma luta. É uma luta travada todos os dias. Todo mundo compete pelo teu coração. Todo mundo compete pelo teu coração e pelo meu. Todo mundo quer o nosso coração. Jesus, Ele não condena esses irmãos, mas Ele faz o quê? Ele mostra o caminho da volta. Ele mostra esse caminho de volta. Ele diz: olha, tem um jeito de voltar. Você precisa lembrar, você precisa arrepender, você precisa voltar. A pessoa precisa lembrar, arrepender e voltar. Ele dá esses 3 passos de restauração. Lembra-te, pois, e volte. Lembra. Querido, quando a gente volta um pouco, a gente precisa ter isso em mente. É o autoconhecimento, é se autoconhecer. É você se autoconhecer.
É você entender o que está mexendo com o seu coração. O que está mexendo? Jesus disse, olha, eu quero que vocês lembrem. Eu conheço vocês, olha, eu tenho contra vocês isso. Coloca o verso 5 para nós aí, por favor. Aí ele diz, portanto, lembre-se de onde caiu. E segura esse verso aí. Lembre-se de onde caiu. Lembrar. É você voltar atrás. Querido, todos nós conhecemos o lugar da nossa queda. Todos nós conhecemos o lugar que, de alguma maneira, ou a situação que nos comprometeu. Qual foi a situação que você percebe que comprometeu o teu coração, comprometeu a tua vida, comprometeu o teu viver? Então a gente precisa lembrar. E ele diz, lembre-se de onde caiu. Lembra disso. Aí ele diz, arrependa-se. Arrepender, gente, é reconhecer. É você ser fiel com você mesmo, você ser justo com você mesmo, você ser leal a você mesmo. É você reconhecer que o esfriamento, ele não é uma coisa qualquer. Muita gente vai brincando com a sua temperatura espiritual e não cuida. E ela não cuida disso, ela não dá as manutenções necessárias. E a igreja de Éfeso estava sendo convidada, primeiro a se lembrar. Volte à memória. Volte à memória de como o seu coração queimava por Ele, de como o seu coração ardia pelas coisas de Deus. Volta a lembrar, lembra dessas coisas. Lembra quando meia dúzia de palavras comoviam você? Lembra quando a simplicidade mexia com o teu coração? Lembra como quando você se entregava, Ele está chamando. Mas aconteceram uma série de coisas que vão comprometendo a nossa vida nesse sentido. Aí ele diz, lembrou, agora arrependa-se. Entenda que isso não é uma fase. Meu irmão, se tem uma coisa que eu quero morrer quando eu escuto, gente, uma maneira, uma expressão, é claro, é quando alguém diz assim, uma pessoa nova convertida, ela está cheia de vigor, e aí vem algum crente mais velho e diz assim, eu era assim também, pastor, daqui a pouco passa. Eu quero morrer com isso quando eu escuto um negócio desse. E é muito legal você ver uma pessoa nascendo. É muito legal você ver a força, o vigor, o desejo, o anseio, a busca, a entrega, o quebrantamento, um coração quebrantado diante de Deus. Arrependa-se. Reconheça que esfriar é pecado. E isso pode prejudicar em muito a sua vida, não é uma fase. Aliás, gente, quando a gente percebe que a fase não ficou muito boa, é aí que a gente precisa perseverar um pouco mais. A gente precisa fazer isso. E aí ele diz, volte, retome a prática simples. Retome a prática simples, olha, pratique as obras que você praticava no princípio. Pratique as coisas que você foi abandonando, foi deixando. Meu irmão, é muito triste ter que dizer isso, mas há pessoas hoje que não se importam com nenhum exercício espiritual mais. Não se importam. Elas se acostumaram com a mediocridade das coisas e vão aceitando qualquer coisa. E o conselho de Jesus aqui é lembra, arrepende, volta à prática das coisas simples, volte à prática das orações sinceras, das orações verdadeiras, não das orações automáticas, mas da oração sincera, da entrega sincera. Queridos, quantos de nós aqui que não está com o coração seco há muito tempo? Está com o coração seco, uma terra sedenta. Quantos de nós aqui que não tem mais
lágrima nos olhos, pelo quebrantamento na presença de Deus. Quantos de nós que está deixando de ter experiências poderosas com Deus, porque o coração está parecendo uma terra seca? O Espírito Santo está aqui hoje, Ele quer derramar água sobre essa terra seca. Ele quer fazer o seu coração fluir novamente. Ele quer que você desfrute de momentos gloriosos com Deus. E quantos momentos gloriosos a gente pode viver na presença de Deus em um lugar como esse, onde a igreja está reunida? Volte à prática das coisas simples, da oração sincera, da leitura da palavra feita em oração, em quebrantamento, com o coração contrito. Você abrir a palavra de Deus e você se deleitar na palavra de Deus, e você se emocionar com a palavra de Deus. Eu estou falando de vida. A palavra de Deus mexer com a gente, trabalhar com a gente. Volte de novo a essa prática viva de leitura da palavra. A prática da adoração verdadeira. Pastor, por que o senhor está falando adoração verdadeira? Porque há falsa. Em João capítulo 4, Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura verdadeira, é porque tem falso. Se Ele procura verdadeiro adorador, é porque tem falso. Tem gente que parece adorador, mas não é. É isso que eu entendo. O Pai procura verdadeiros adoradores, gente que o adore em espírito e em verdade. Verdadeiro adorador. E a adoração, ela precisa ser verdadeira. Ser um adorador verdadeiro é você colocar em palavras diante de Deus aquilo que verdadeiramente você precisa. Aquilo que verdadeiramente você quer para a tua vida. A restauração do amor, gente, não é mágica. Não existe uma oração, não existe um toque de dedo, não existe nada disso. É o dia a dia. É o caminho de volta à presença de Deus. É você querer estar na presença de Deus. É você desejar a presença de Deus. É você voltar a dizer: Deus, se a sua presença não for comigo, eu não vou. Ou o Senhor vem comigo, ou eu não entro nessa. Ou o Senhor vai comigo, ou eu não vou. Senhor, me dá, me fala, me diz. Se o Senhor for, eu vou. Porque que o coração de muita gente vai se esfriando? É porque não cuida. Não cuida do básico. Às vezes a gente tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, meu coração está meio que duro, Senhor. Senhor, meu coração está meio que endurecido. Senhor, trabalha nele. Senhor, age nele. Senhor, opera nele. Senhor, me toca, Senhor. A restauração do amor não é mágica, é um caminho de volta à presença de Deus. A gente precisa voltar. Por isso o profeta Joel dizia: chorem os ministros, os sacerdotes, entre o pórtico e o altar. Chore, busque a minha face. Não rasguem as suas vestes, rasguem os seus corações. Porque tem gente que rasga a veste, mas não rasga o coração. E é preciso rasgar o coração. O Senhor diz, e Ele faz uma outra advertência. Ele diz: o candeeiro pode se apagar. O candeeiro representa a presença de Deus, o brilho do testemunho. Jesus está dizendo que sem amor a luz se apaga. Meus irmãos, você está vendo como é importante a gente se autoavaliar na vida? É por isso que hoje nós ministramos a ceia do Senhor aqui, mas o apóstolo Paulo lá em Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo faz a recomendação à igreja de Corinto e diz: cada um examine-se, pois, a si mesmo, e coma e beba da mesa do Senhor. Cada um examinando a si mesmo.
Não é cada um examinando a vida do outro, é cada um examinando a sua própria vida, o seu próprio coração, o seu próprio proceder, o seu próprio viver. É muito fácil alguém avaliar o outro, é difícil nos avaliarmos. Jesus está dizendo, sem amor, a luz vai se apagar, o candeeiro vai ser retirado. Uma pessoa sem amor, uma igreja sem amor, ela pode ter um templo muito bonito, mas a sua luz vai ser apagada. O Espírito Santo, ele quer mover a sua igreja. Antes que a chama se apague, o Senhor nos chama para reacendermos a chama. Reacendemos o nosso coração. Deus não quer que ninguém, muito pelo contrário, Ele deseja acender a chama. No Velho Testamento, e os princípios do Velho Testamento são importantes a gente observar. Quando o fogo que ardia continuamente no altar, é verdade, o fogo ardia continuamente no altar. Mas quem que levava a lenha para o fogo arder continuamente? Os sacerdotes levavam a lenha. Eles colocavam a lenha ali para que o fogo ardesse continuamente sobre o altar. Se nós quisermos que o fogo também arda continuamente sobre as nossas vidas, a gente precisa oferecer lenha. E oferecer lenha é oferecer a vida. Se a gente oferece a vida, se a gente oferece lenha, o fogo vai arder continuamente sobre o altar, que é o nosso coração, sobre a nossa vida. Jesus, ele não quer apenas servos ou obreiros. Não, ele quer o quê? Ele quer gente que ame a sua presença. Gente que ame estar com ele. Ele não busca apenas mãos dispostas, mas ele deseja corações que o amem e que sejam apaixonados por ele. O primeiro amor daquela igreja que foi abandonado e foram advertidos para que retomassem esse amor. O primeiro amor é a força que move tudo que a gente faz para Deus, ou deveria ser. O amor deveria ser aquilo que nos move naquilo que a gente realiza para Deus. Servir a Deus, sabe gente, servir a Deus sem amor é o mesmo que funcionar sem a vida. Servir a Deus sem amor é funcionar sem vida. Você já viu gente que funciona sem vida? Ele vai fazendo, mas ele não vive mais. A gente vive em um mundo que nós estamos vendo pessoas mortas em todos os cantos. Eu não estou falando de mortas, estou falando de mortas vivas. Estão vivendo, mas estão mortas. Por quê? Porque servir sem amor é funcionar sem vida. Pregar sem amor é pregar sem vida. Orar sem amor é orar sem a vida. Fazer sem amor é fazer sem a vida. Quem ama a Cristo Jesus, o Senhor, quem ama a Jesus não precisa de palco, ele precisa de altar. Quem ama Jesus precisa de altar. Ele precisa de um lugar para ele aquecer o seu coração, para que ele aqueça a sua vida, para que ele aqueça o seu viver. Muita gente quer hoje o lugar da evidência, o lugar da projeção, o lugar das luzes. E a gente só precisa de altar. A gente só precisa de um altar. Um altar onde o coração se quebrante. Um altar onde haja oração sincera. Um altar onde haja vida sincera. Um altar de alguém que diz e que se coloca diante de Deus e diz: Deus, eu careço de Ti. Um altar onde a gente não sossegue enquanto não saia marcado. Precisamos do altar onde a gente se coloca diante de Deus e diz: Deus, eu só saio daqui tocado. Eu só saio daqui tocada. Me toque, Deus. Porque aí as coisas vão ter significado maior para a gente. Eu vejo gente que às vezes vive
e vive dessa maneira, vive sem propósito, vive sem tudo isso, porque não está cuidando de coisas que, no meu ponto de vista, são tão básicas para a gente. É a gente retomar. O chamado de hoje, para nós é simples. Sabe o que Jesus está falando para nós aqui essa manhã? Querido, se você percebe, é o que Jesus está falando para nós. Ronaldo, se você entende que você precisa retomar algumas coisas, retome. Se você entende que você precisa retomar algumas coisas na tua vida, é hora de retomar. É hora de você viver a tua vida com Jesus de uma maneira mais incendiada. Você tem que ser mais incendiado. Uma mulher mais incendiada por Deus, um homem mais incendiado por Deus, um jovem, um adolescente mais incendiado por Deus e pelas coisas do reino de Deus. Eu entendo que há acontecimentos na vida que vão marcando a nossa vida, negativamente. Vão marcando-nos. E no verso 4 de novo, coloca para nós. Olha, eu vejo tudo, eu vejo o trabalho, eu vejo o esforço, eu vejo a perseverança. Porém, você abandonou seu primeiro amor. Interessante isso, né? Você abandonou, você não perdeu, abandonou. Tem alguma coisa que você abandonou, que está largado lá na sua casa? Esses dias a Neuma encontrou algumas coisas minhas lá guardadas numa bolsa. E quando eu entrei em casa, ela falou assim para mim: Ronaldo, vem ver. Eu falei: vixe, o que ela quer que eu veja? Venha ver. Aí ela já subiu na minha frente e eu fui atrás. Aí ela falou para mim: você lembrava disso? E eu fiquei olhando. Aí ela foi jogando assim do lado. Você não lembrava mais, né? E eu quieto. E eu fiquei vendo aquilo e me lembrei desse texto. Olha, eu abandonei essas coisas e nem me lembrava mais. Tem coisa que você abandona que você nem lembra. É por isso que Deus te traz num culto como esse, para você ouvir isso. Não é que você perdeu, é que você simplesmente abandonou. Aliás, você aprendeu a fazer tão bem o que você faz, né, que nem precisa mais. Você aprendeu. Tanto tempo que você faz isso, é tanto tempo que você fala, tanto tempo que você ora, é tanto tempo que você toca, é tanto tempo que você canta, é tanto tempo que você recepciona pessoas, é tanto tempo que você está em igreja. Aliás, você já sabia até o que eu ia pregar hoje. A gente já sabe. O pastor vai pregar isso, isso e isso. E eu acho que lá por umas 11h20 ele termina. Porque a gente se acostumou. E a maior luta da gente é essa, gente. A minha maior luta, em 27 anos como pastor da igreja, é pregar aqui e dizer para Deus: Deus, o que eu vou dizer hoje? O que eu vou dizer essa semana? Porque não é brincadeira. Essa é a luta que eu vivo. De não me tornar um cara profissional no que eu estou fazendo. Quando eu falo profissional, eu quero que você entenda. Faça da melhor maneira o que Deus te confiou a fazer. Mas você precisa colocar coração no que você está fazendo. Você precisa colocar vida no que você faz. Você tem que colocar vida no que você faz, independente do que você faz. É isso que mexe com Deus e mexe com você. É você colocar vida. Eu vou fazer o meu melhor. Senhor, eu vou tentar pregar da melhor maneira. Senhor, eu vou cantar da melhor maneira. Senhor, eu vou fazer da melhor maneira. Senhor, eu vou servir da melhor maneira. Senhor, vem comigo. Senhor, eu não quero servir por servir, eu não quero cantar por cantar, eu não quero pregar por pregar. Senhor, quando eu estiver pregando por pregar, a minha vez passou. Eu não quero fazer por fazer. E é a luta que todos nós vivemos. Queria chamar aqui o Ministério de Música já. Eu pedi para eles uma canção, acho que o Renato vai. É um desafio meu e teu.
Não negocie as coisas de Deus, não. Tem muita gente lutando pelo seu coração. Tem muita gente querendo ser ídolo dentro de você, viu? Você sabia? Tem muita gente querendo ser ídolo dentro de você. Cuidado com os ídolos que você levanta, porque esses ídolos concorrem com o Senhor Jesus. Não deixe que ídolos cresçam dentro de você, não. Rompa com esses ídolos hoje. Quebra com esses ídolos hoje. Há coisas que já tomaram uma forma tão grande na vida de algumas pessoas, que é por isso que ela não consegue mais se dedicar a nada que é de Deus. Tudo que é de Deus está sendo negociado, colocado de lado, abandonado. E o Senhor olha para nós e diz: ei, renova o teu amor para comigo, renova a tua vida. Queria convidar você a ficar em pé. Hoje é dia de renovação. É dia de coisa nova da parte de Deus para nós. Eu quero fazer um apelo. Você quer incendiar o seu coração? Você quer resgatar alguma coisa que você deixou lá atrás? Tem alguma coisa que você precisa resgatar hoje? Quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Mas venha rápido. Venha rápido, você que sabe, eu quero que, Senhor, que Tu incendeis o meu coração. Vem logo, o altar está aqui. Quero convidar você para vir. Venha ao altar. Se aproxime do altar. Venha. Diga: Deus, eu quero romper com os ídolos do meu coração. Alguns ídolos foram levantados no andar. Algumas marcas foram deixadas e você precisa ser curado hoje. Cadê o jovem, o adolescente, que quer viver uma vida cheia, que quer resgatar coisas que você largou pelo caminho? Hoje é dia de você retomar. É dia de você fazer nova todas as coisas em sua vida. Cantemos ao Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Senhor meu Deus, meu amado Senhor, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida que é essa manhã. Sabe, Senhor, a gente anseia pela presença do Senhor nos guiando. Eu anseio, Senhor, pela Tua presença nos dirigindo. Senhor, quantos resgates precisam ser feitos, quantos amores abandonados, ó Deus, quanto serviço abandonado, ó Deus, quantas realizações abandonadas, quantos, ó Deus, não foram, Senhor, as experiências que o Senhor nos deu durante a caminhada,
Senhor, esta igreja era tão poderosa. A igreja de Éfeso era uma igreja tão poderosa, uma igreja tão querida, tão elogiada pelo Senhor quanto às suas qualidades. Mas eles haviam, Senhor, abandonado aquele amor, haviam perdido a essência, haviam perdido, Senhor, aquilo que o Senhor trabalhou tanto para que nós mantivéssemos em nossa vida. Senhor, esta manhã, Deus, nós queremos nos apresentar diante do Senhor. Eu quero apresentar a minha vida, quero apresentar a vida da tua igreja, a vida dos teus filhos. Quero apresentar, Senhor, a vida deste homem, desta mulher, desta jovem, deste jovem, Senhor. Queremos, meu Deus, pedir que o Senhor venha mover o nosso coração, transformar o nosso coração, Senhor. Oh Deus, nós queremos adorá-lo em verdade, em espírito, em verdade. Queremos, ó Deus, estar naquele grupo de adoradores verdadeiros que te adoram, Senhor, que te glorificam, que te exaltem, Senhor. Que a nossa oração, Senhor, ela possa transformar as nossas vidas. Que a nossa adoração, Senhor, ela seja uma adoração, Senhor, ela seja, ó Deus, um cântico, uma palavra que transforme a nossa vida, o nosso coração. Senhor, faz nosso coração incendiar, faz nosso coração reacender, faz nossa vida, ó Deus, ser ativada nesta manhã, em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo a sua igreja, eu abençoo, Senhor, aqueles que estão nesse altar agora, Senhor, e oro para que o Senhor se mova poderosamente, avivando o nosso coração e nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, trabalha em nós, trabalha na igreja, trabalha no meio do teu povo. Espírito Santo, provoca vida em nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos a tua bênção e a tua graça. Volta para o seu lugar cantando para a glória de Deus. Aleluia.